Venho para mais um vídeo sobre análise de série ou filme. Hoje a série é Inventando Anna. Inclusive, se você tiver sugestões, comenta aqui comigo. Vamos lá. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, ativa as notificações, porque assim você vai ser avisado sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Hoje é a série Inventando Anna, né? Então é uma série baseada em fatos reais. Se você não assistiu, então já aviso que vai ter spoiler. Não assistiu, vai lá, assiste e depois volta aqui. Então eu vou falar rapidamente. A série, ela conta, né? Então a história da Anna. A Anna é uma jovem que tem um sonho, que é criar uma grande fundação, né? Que é um espaço de arte, cultura e lazer para a alta sociedade de Nova York. Então ela vai tentando se aproximar ali de pessoas influentes para mobilizar ali artistas, enfim, empresários, bancos, porque ela quer levantar esse dinheiro, só que ela não tem dinheiro e ela se passa como se fosse uma grande herdeira alemã que está nos Estados Unidos e tem essa proposta aí, de fundar essa instituição de cultura, lazer, enfim, para os milionários em Nova York. Então, o que acontece? Ela vai levando essa vida, né, de mentiras, então se passando por uma grande herdeira, quando na verdade ela não tem dinheiro nenhum. Ela vai se aproximando de algumas pessoas importantes, enfim, então ela vai conseguindo se infiltrar, conhecer muitas pessoas, enfim, e vai levando adiante esse plano. E aí ela vai tendo uma série de problemas, ela vai burlando uma série de regras, ela se envolve em problemas financeiros graves, né? Então, calotes, enfim. E aí, em um determinado momento, ela é presa. E aí, quando ela tá na cadeia, tem uma jornalista, que é a Vivian, então, que na verdade é dela que eu gostaria de falar e dar ênfase. É a Vivian, que é uma mulher que está gestante, acabou de passar por uma situação muito complicada na vida profissional, e aí ela descobre essa situação da Anna e ela quer investigar para entender por quê, porque a Anna vai ser julgada, né? Então ela vai passar pelo processo de julgamento, então ela queria entender essa história, investigar para publicar na revista onde ela trabalha. Falando da Anna, a Anna então é uma jovem e que a gente pode perceber que ela tem sinais importantes do transtorno de personalidade antissocial, que a gente classificava até antigamente como sociopatia, psicopatia, enfim, hoje está englobado, né, no transtorno de personalidade antissocial. Então, eu não vou dar ênfase à Anna, porque ela tem todas as características do transtorno. Então, ela não tem muita empatia, ela não tem cuidado com o outro, ela não tem sofrimento, ela vai passando por cima das pessoas ali, ela pouco se relaciona, enfim, ela tem o objetivo dela com clareza e ela quer alcançar a qualquer custo, né? Ela se relaciona, tem um namorado lá, mas que essa relação claramente é uma relação de interesse de ambas as partes. Todas as outras relações que ela vai se aproximando, ela planeja, ela vai fazendo de uma forma bem manipuladora, ela é bastante manipuladora, então muito possível que ela sofra de fato de um transtorno de personalidade antissocial. Mas e a Vivian? Quem é a Vivian? Então a Vivian é essa mulher adulta, né? Ela é uma jovem, a Vivian já é adulta, a Vivian trabalha numa empresa em Nova York também, e ela acabou de passar por um problema importante da credibilidade dela profissional. Então ela fez uma matéria onde ela não checou as informações da maneira como ela deveria, e aí ela tem um problema importante, porque essa pessoa, que era um jovem lá, que mentiu pra ela, depois distorceu toda a história dizendo que ela, jornalista, é que tinha inventado uma história, enfim, então ela ficou com um problema muito importante nas relações de trabalho, inclusive no escritório onde ela trabalha. Então ela perdeu a credibilidade, ela foi colocada de escanteio, só que tem uma questão importante ali nas hierarquias do chefe dela, por conta também dessa situação dessa matéria, porque o chefe também não checou as informações, enfim, então tem um conflito ali importante. Ela não é mandada embora, mas ela tá colocada numa posição ali quase que de escanteio, né? Então a credibilidade dela profissional estava muito abalada e ela pessoalmente estava muito abalada. Então é esse ponto que eu queria destacar aqui. A autoestima dela estava comprometida, então ela estava no momento em que ela estava desacreditando das próprias potencialidades dela pela situação que ela tinha passado. Ela estava grávida e ela queria muito poder reverter essa situação dela, essa visão profissional dela, porque o que aconteceu? Todas as pessoas ficaram sabendo, foi para as redes sociais, enfim, ela sabia também que ela ia ter muita dificuldade de encontrar um novo emprego, então
ela estava naquele emprego, deslocada, mas sabendo que as possibilidades dela de ser contratada num outro lugar também seria muito difícil, porque ela tinha passado por essa situação aí constrangedora, né? Uma situação muito delicada profissional. E aí ela fica sabendo dessa história toda, dessa situação e desse possível julgamento da Ana, que é essa jovem que cometeu os crimes, né? E aí ela pede pro editor, chefe, enfim, e eles negam no primeiro momento, mas ainda assim ela vai atrás. Ela se aproxima, ela tenta o contato com o advogado da Ana, ela manda uma carta pra Ana para ela saber se ela pode entrevistar que ela quer conhecer. E aí, quando ela vai até a prisão, em diversos momentos, então durante toda a série, ela vai tentando se aproximar justamente porque ela quer entender o que aconteceu, qual é a situação real, né? Se de fato ela havia cometido aqueles crimes, de que ela estava sendo acusada ou não. E aí, nessas visitas, né, ela passa por uma situação que é uma situação complicada, que é das pessoas em que vão fazer visita para os presos. Então é um lugar distante, ela vai no transporte ali que é possível, passa por revista, fica horas ali aguardando, porque faz parte, né, das regras daquela instituição. E ela consegue adiantar um pouquinho o processo porque ela vai como visitante normal, não como jornalista. E quando ela vai fazendo esses primeiros contatos com a Ana fala: por que você não conseguiu um espaço VIP pra gente? Por que você não vem como jornalista pra gente ter horas, ter uma sala sozinha, nossa, enfim. Então ela vai provocando a Vivian. Em alguns momentos ela é muito desrespeitosa, inclusive. Enfim, ela não tem empatia, ela é muito movida pela ganância, pelo poder. Então ela vê uma possibilidade nessas entrevistas dela ficar famosa ainda assim, né? Então ela vai desenvolvendo essa relação com a Vivian de uma forma muito desrespeitosa. E aí que eu queria demonstrar, né, a importância da autoestima. E a Vivian tá no momento que ela tá extremamente abalada, em que ela quer tentar renovar a carreira dela, que ela tá grávida, que ela sabe que ela vai ter que ter o neném, que ela vai ter que parar, que ela vai ter que, por um tempo, se distanciar da profissão. Então ela tá muito preocupada com a situação profissional dela e ela vai se sujeitando a essas falas, a esse desrespeito que a Ana vai tratando ela e vai tratando ao longo de toda a série. Claro que a Vivian vai entendendo algumas questões e ela vai até melhorando o posicionamento dela em relação às outras relações. Então é isso que eu queria fazer esse destaque, como a Vivian vai se desenvolvendo ao longo da série. Ela começa muito submissa, ela vai aceitando esses desaforos da Ana, mas ela vai se desenvolvendo, vai entendendo um pouco melhor, vai conseguindo controlar até os próprios sentimentos, consegue em alguns momentos ceder menos pra Ana, porque a Ana é extremamente manipuladora, né? Como é muito comum as pessoas com transtorno de personalidade antissocial. Então ela manipula muito, ela consegue se colocar muitas vezes em papel de vítima, né? De uma visão bem distorcida de realidade. E a Vivian, inicialmente, ela se deixa manipular bastante, na minha visão, até que ela se deixa manipular muito ao longo de toda a série, mas ela vai apresentando pequenas melhoras. Quando ela começa a se posicionar. Então, depois de alguns problemas com a Anne, de algumas situações em que ela é bem rude, né, bem ríspida com ela, desrespeitosa, ela começa a se posicionar no trabalho, com os chefes, ela começa a se posicionar com os amigos, porque ela vai buscar os amigos da Ana para ter fonte de informação, enfim, para descobrir. Ela se posiciona com o advogado, ela começa a ter uma posição então um pouco mais firme, porque a Ana vai fazendo com que ela perceba que a Ana está super desconfortável, que ela subjuga a Vivian, né, e desrespeita mesmo, da pior maneira possível, né, que ela vai vivendo essa situação, ela vai se posicionando um pouco mais. Então, o que é bem importante pra gente tirar aí de lição dessa história, né, um recorte da história, lembra que eu sempre faço recortes, né, a gente podia analisar várias outras questões. Então, a importância da gente conseguir desenvolver a nossa autoestima e manter nossa autoestima, né, então assim, claro que naquela situação em que ela acabou de ter um problema enorme no emprego, etc, ela tá com a autoestima bastante prejudicada, mas aos poucos ela vai tentando reaver isso e aí ela vai mudando o comportamento, ela vai mudando o comportamento com as outras pessoas e ela não permite, né, em vários momentos ela começa a não permitir
que as outras pessoas subjuguem ela ou que as outras pessoas não tratem ela da maneira como ela acha que deveria ser tratada. Então ela vai tendo um desenvolvimento importante durante a série, a Vivian, e é importante pra gente pensar o quê? O quanto a nossa autoestima vai fazer com que a gente permita que as pessoas nos tratem mal em muitos momentos. Se eu não tenho clareza do que eu tenho de potência, de quais são as minhas qualidades, né, do que eu posso aceitar e o que eu mereço ou não, eu vou permitindo que os outros me tratem de uma forma que não deveria ser adequada, né, não é da forma que ela deveria ser tratada, ou que ela não deveria ser desrespeitada, né? Então assim, inclusive as roupas, a aparência, até isso ela vai mudando ali ao longo da série. Então é importante que a gente perceba o seguinte: se estou com uma dificuldade em relação à minha autoestima, é possível que eu permita que as pessoas não me tratem da maneira como eu deveria ser tratada, ou seja, que eu seja subjugada, desrespeitada, desvalorizada. Então é importante que a gente identifique se a gente está com uma dificuldade em relação à nossa autoestima e principalmente que a gente observe se por conta da nossa baixa autoestima a gente tem permitido que as pessoas nos tratem mal ou não nos trate da maneira como a gente gostaria de ser tratado. Então isso é muito importante de identificar. Ela, claro, não identifica isso, mas ela vai tendo movimentos ali que vão ajudando ela e que ela vai se desenvolvendo, mas poderia se desenvolver muito mais ao longo do caminho ali que ela percorreu junto à Ana. Então é muito importante identificar a nossa autoestima, porque se a gente tiver dificuldade, se a gente tiver uma baixa autoestima, muito provavelmente a gente vai permitir que as pessoas nos tratem de maneira inadequada, tá bom? Se você gostou dessa análise, comenta aqui comigo. Se você tiver sugestões, sugere aqui que a gente grava para os próximos vídeos. E se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Até a próxima.